Meus pais venderam nossa casa quando fiz 18 anos, me deixando sem teto para que eles pudessem viajar. 5 anos depois minha mãe apareceu chorando porque meu pai a traiu. Eu ri na cara dela e bati a porta. Tenho 23 anos, perdi minha casa e fui rejeitado pelos meus pais quando tinha 18 anos, quase 5 anos atrás. Desde a infância tive um relacionamento muito conturbado com meus pais e sentia que não era desejado. Quando era pequeno tentava conquistar o amor e o afeto deles, mas quando percebi que era inútil parei de tentar e comecei a cuidar da minha própria vida. Essa mudança começou por volta do ensino fundamental ou médio. No ensino médio eu só falava com meus pais quando precisava de algo e não os incomodava de outra forma. Não era que eu não quisesse um relacionamento com eles. É que eles deixaram tão óbvio que não queriam um relacionamento comigo que me sentia mal até mesmo em incomodá-los quando precisava de algo, embora soubesse que não podia contar com mais ninguém além deles. Meu pai era pediatra e minha mãe professora de ciências no ensino fundamental, então ambos eram muito bons com crianças. É irônico como eles eram ótimos com os filhos dos outros, mas não tanto com o seu próprio. De qualquer forma, no ensino médio decidi que não ia mais me incomodar tentando conquistá-los. Levávamos vidas muito separadas e eu mal os via. Meu pai chegava em casa muito tarde embora minha mãe chegasse na mesma hora que eu. Não nos falávamos, nem sequer jantávamos juntos e ficávamos cada um em seu quarto. Era como dividir a casa com um estranho. Tínhamos o mínimo de interação e só. Eu também sabia que para a faculdade teria que encontrar meu próprio caminho porque no meu aniversário de 18 anos eles deixaram bem claro que até então tinham estado lá por mim porque era legalmente necessário. Mas agora que eu não era mais menor de idade e tinha que começar a trilhar meu próprio caminho na vida, eles fizeram parecer que estavam me incentivando a ser independente, mas eu sabia o que realmente significava. Eles só queriam que eu parasse de depender deles. Não se importavam se eu era independente ou não. Eu não tinha me inscrito em nenhuma faculdade naquele momento pois decidi tirar um ano sabático para tentar juntar algum dinheiro. Sabia que precisaria de dinheiro para sobreviver e até ter isso não podia nem sonhar em ir para a faculdade. Então, depois que fiz 18 anos comecei a procurar emprego e logo consegui um em um supermercado local. Não ganhava muito, mas era bom finalmente ganhar algo por mim mesmo. Infelizmente minha felicidade durou pouco pois apenas algumas semanas depois de conseguir o emprego tive um novo conjunto de preocupações para pensar. Logo após conseguir o emprego meus pais me anunciaram que estavam vendendo a casa e que eu precisava começar a procurar um lugar para morar. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo naquele dia e quando perguntei por que eles estavam vendendo a casa disseram que planejavam largar seus empregos e viajar pelo país com o dinheiro que receberiam. Disseram que aparentemente estavam economizando para algo assim a vida inteira e agora como eu tinha um emprego e idade suficiente para viver sozinho, não tinham mais responsabilidades com que se preocupar, então estavam fazendo o que haviam planejado e me avisando para que eu pudesse organizar minha vida de acordo. Isso me colocou em uma situação muito difícil porque eu tinha acabado de começar a trabalhar e não tinha dinheiro suficiente para alugar um apartamento, nem mesmo se tivesse colegas de quarto para dividir o aluguel. Eu mal tinha começado a economizar dinheiro e no ritmo em que as coisas estavam indo mesmo se morasse nas ruas, ainda não teria dinheiro suficiente para começar a faculdade no ano seguinte como havia planejado. E meus pais jogaram essa bomba em mim, de que eu ficaria sem teto se não conseguisse um lugar para morar. Tentei conversar com eles e pedi que não vendessem a casa e adiassem seus planos por pelo menos alguns meses para que eu tivesse tempo suficiente para me preparar e me mudar, mas eles foram muito teimosos e não se importaram com o que eu estava passando. Disseram que já tinham esperado tempo suficiente e não adiariam mais seus planos e agora o que eu ia fazer era problema meu, não deles. Minha mãe me disse: "Você é adulto agora e não precisamos mais assumir a responsabilidade pelo que você faz. Quanto à casa, é nossa propriedade e podemos fazer o que quisermos com ela. Onde você mora não é mais nossa preocupação." Essas foram suas palavras exatas e eu ainda me lembro delas porque foi incrivelmente doloroso e frustrante. No dia em que tivemos essa discussão acabei brigando feio com meus pais e depois disso não os vi mais, nem tive notícias deles, o que não é surpreendente pois eu sabia que eles nunca tentariam entrar em contato comigo depois que eu fosse embora. Eu disse a eles que eram pessoas terríveis e esperava que apenas coisas ruins acontecessem com eles já que eles mereciam totalmente. Os xinguei sem importar que fossem meus pais e muito mais velhos do que eu. Eu simplesmente não me importava mais já que eles estavam me ferrando sem se importar com o que aconteceria comigo. O problema era que mesmo tendo saído de casa com raiva percebi depois que não tinha literalmente nenhum outro lugar para ir. Eu não tinha nenhum membro da família disposto a me acolher já que meus pais não mantinham contato com suas famílias. Ambos moravam longe de seus respectivos parentes e como nunca se preocupavam em participar da maioria dos eventos familiares e geralmente nem voltavam para casa nos feriados, eu não tinha um relacionamento forte com ninguém da minha família. Eu mal conhecia alguém, então seria tolice esperar que me acolhessem e eu também não conseguiria alcançá-los pois morávamos em um estado diferente. Eu tinha alguns amigos da escola, mas todos estavam fora, na faculdade, na época em que saí de casa. Eu não queria incomodá-los nem seus pais porque seria muito estranho, então decidi dar um salto de fé e liguei para uma colega de trabalho que agora é minha esposa. É uma sequência louca de eventos, mas estou feliz por ter decidido entrar em contato com ela naquele dia. No supermercado onde eu trabalhava ela era responsável pelo departamento de maquiagem e nós estávamos flertando desde que entrei. Tínhamos nos tornado bons amigos em um curto espaço de tempo e sabíamos muito um sobre o outro. Eu sabia que ela também tinha muitos problemas com seus pais, então sabia que ela entenderia o que eu estava passando. Ela era 2 anos mais velha que eu e assim como eu, não tinha conseguido ir para a
faculdade porque seu pai era viciado e sua mãe não parecia se importar com ninguém além de si mesma. No momento em que ela completou 18 anos, seu pai saiu de casa e foi morar com o irmão, e sua mãe disse que não podia mais sustentá-la. Essa era a história dela, e desde os 18 anos ela trabalhava para poder ir para a escola de cosmetologia e se tornar uma maquiadora profissional. Então, quando liguei para ela e contei sobre o que eu estava passando, ela me disse para ir imediatamente e disse que eu poderia morar com ela. Fiquei e ainda sou incrivelmente grato pelo que ela fez por mim naquele dia. Não acho que teria sobrevivido sozinho, pois estava muito frio naquela época do ano e eu não tinha mais ninguém para me ajudar. Mesmo que o apartamento dela fosse bem pequeno e ela estivesse se virando sozinha com muito trabalho, ela ainda escolheu me ajudar, e isso diz muito sobre o tipo de pessoa que ela é. Enfim, ela me deixou morar com ela e nos primeiros meses não paguei aluguel porque ainda estava tentando economizar dinheiro, apenas contribuí para as compras e outras contas, e depois de ter economizado o suficiente comecei a contribuir para o aluguel também. Sem percebermos, passamos de amigos para pessoas que não podiam viver uma sem a outra. Inicialmente meu plano era trabalhar no supermercado por cerca de 1 ano e meio, mas depois de cortar relações com meus pais e perceber que não tinha nem onde morar, comecei a trabalhar mais duro. Ainda trabalho lá, mas em uma posição muito melhor. Me candidatei ao cargo de supervisor de piso e felizmente consegui a vaga, pois era um dos funcionários mais sinceros e dedicados. É assim que tem sido no último ano. Sou bem remunerado e minha esposa agora está fazendo um curso de cosmetologia enquanto trabalha meio período na loja. As coisas estavam indo bem para nós. Estávamos felizes até a semana passada, quando minha mãe apareceu sem avisar. Não sei como ela me encontrou, já que não mantenho contato com ela há 5 anos, mas assim que me viu quando abri a porta, ela me deu um abraço apertado antes mesmo que eu estivesse preparado para o que estava acontecendo. Cometi o erro de não olhar pelo olho mágico antes de abrir a porta, e assim que recuperei a compostura decidi perguntar por que ela estava lá. Ela já estava colocando suas malas na frente do nosso apartamento, e quando fiz essa pergunta ela parou e me olhou com muita tristeza antes de me dizer que tinha voltado porque meu pai decidiu deixá-la. Ela me contou o que ela e meu pai tinham feito nos últimos anos e vou tentar resumir. Basicamente, eles viajaram pelo país durante o primeiro ano e meio e depois decidiram conseguir um emprego e uma casa na Califórnia. Mas há um mês meu pai deu a notícia à minha mãe de que estava tendo um caso com uma garçonete que trabalhava no restaurante perto de seu escritório e que a estava deixando para ficar com ela. Minha mãe acreditava que meu pai tinha perdido a cabeça e depois de muita briga decidiu escolher sua dignidade e amor próprio e voltar para casa. Mas agora ela precisava de um lugar para ficar porque precisava economizar dinheiro para o divórcio e não tinha muito tempo antes da aposentadoria, então não queria desperdiçar dinheiro procurando um lugar para morar. Então decidiu que ia morar comigo sem nem me perguntar se eu concordava ou não. E agora que a vida tinha dado uma volta completa para mim, decidi repetir suas próprias palavras para ela. O que ela me disse sobre como eu era adulto agora e eles não iam assumir a responsabilidade por mim e como era a casa deles, então eles podiam vendê-la e fazer o que quisessem com ela. Eles não pediram meu consentimento para isso e eu teria que cuidar de mim mesmo. Eu disse a ela que ela não era mais minha família, então ela tinha que cuidar de si mesma e esta era minha casa. Então eu podia fazer o que quisesse com ela. Repeti suas palavras exatas para ela com um sorriso enorme no rosto e fechei a porta com uma risada. Provavelmente a coisa mais satisfatória que já fiz na vida, mas minha esposa acha que fui um pouco longe demais e sente que eu deveria dar a ela outra chance. Ela não tem brigado comigo, mas depois de testemunhar o que aconteceu no outro dia, ela acha que fui um pouco duro demais com ela e que eu deveria pelo menos pensar sobre isso antes de rejeitá-la. Seus pais faleceram nos últimos anos, acho que é daí que vem isso, mas mesmo assim, não me arrependo de ter rejeitado minha mãe quando ela voltou depois de 5 anos para me pedir para morar comigo. Atualização. Conversei com minha esposa sobre o que ela disse. Não brigamos sobre o que aconteceu, mas ela definitivamente ficou um pouco chateada e pude sentir que ela não estava exatamente feliz com o que eu tinha feito. No entanto, ela sabia que este era meu problema pessoal com minha mãe e eu poderia escolher lidar com isso da maneira que eu quisesse. Não era exatamente o lugar dela comentar sobre isso. Então ela estava tentando se conter, mas isso estava colocando muita pressão em nosso relacionamento. Então, ontem, depois de ler alguns comentários aqui, decidi conversar com ela. Contei tudo sobre minha infância e expliquei como meus pais sempre me trataram mal, como se eu fosse um pária na minha própria casa, e eu até tinha me conformado com isso, sempre tentei me tornar invisível. Mas mesmo isso não era suficiente para eles e eles tinham que tornar as coisas ainda mais difíceis para mim. E é por isso que não me senti nem um pouco culpado por rejeitar minha mãe quando ela precisava da minha ajuda. Eles nem se preocuparam em saber de mim nos últimos 5 anos, agora ela só estava aqui porque precisava que eu a resgatasse. Expliquei minha situação para ela, embora ela já soubesse a maior parte do que aconteceu. Ela então se desculpou por reagir daquela maneira e, como eu suspeitava, me disse que estava passando por um momento difícil porque havia perdido seus pais nos últimos anos, seu pai por vício e sua mãe por um ataque cardíaco. Então ela estava se sentindo meio sensível sobre isso e julgou mal minha intenção, mas está tudo bem entre nós agora, então estou feliz por termos conversado. Minha mãe, enquanto isso, tem sido um pesadelo total. Não entendo porquê, mas ela colocou na cabeça que me assediar nas redes sociais de alguma forma me fará mais inclinado a abrir minha casa para ela. Ela tinha uma solução muito fácil.
Apenas se desculpar comigo e esperar o melhor, mas sendo a narcisista que ela é, decidiu que faria tudo errado e veria como isso funcionaria para ela. Ela começou a postar sobre como seu filho e seu marido a estavam tratando com crueldade sem precedentes nessa fase da vida dela e que ela se arrependia de ter investido tanto tempo em nós dois. Ela me acusou de ser igual ao meu pai e de abandoná-la quando ela mais precisava, sem nem se dar ao trabalho de mencionar como ela fez literalmente o mesmo comigo, se não pior. Ela criou um perfil falso e tem me marcado, minha esposa e todos os nossos amigos e familiares em suas postagens. Eu nem sei como ela sabe tanto sobre minha vida, como com quem sou casado e onde moro. É meio assustador agora porque não me lembro de ter contado nada disso a ela e nenhuma dessas informações é pública. Minha esposa e eu temos contas privadas nas redes sociais, então não sei como ela está obtendo essas informações. Todos que conheço e foram marcados nessas postagens estão tentando denunciar essa conta e removê-la, mas sabemos que assim que essa conta for removida ela simplesmente criará outra. Sinceramente, não quero denunciá-la à polícia porque é muito complicado e minha esposa e eu estamos ocupados demais para isso agora, mas se isso continuar não teremos outra opção a não ser fazer isso. Então sinceramente, não sei o que fazer agora. É muito frustrante e irritante. Eu só queria que meu pai a aceitasse de volta ou algo assim para que não tivéssemos que lidar com essa bobagem. Até agora tem sido apenas irritante e espero que continue assim porque não quero nenhum impacto real disso. Atualização 2. Já se passaram 2 semanas e minha esposa e eu ainda estamos lidando com as repercussões de dizer não para minha mãe. Depois das postagens ela começou a levar as coisas para um novo nível. Ela começou a aparecer na minha loja e ficava me lançando olhares desagradáveis durante todo o tempo que passava lá. Normalmente ela aparecia por volta do meio-dia e passava cerca de 1h30 na loja constantemente me olhando com raiva, mas eu não me importava com isso e tentei o meu melhor para ignorá-la completamente porque essa era a melhor maneira de lidar com ela. Não prestei atenção nela por uma semana e ontem acho que ela finalmente percebeu que não adiantava tentar me intimidar dessa maneira. Mais uma vez ela fez o oposto do que a colocaria nas minhas graças. Ontem ela não apareceu na loja e eu fiquei aliviado porque pensei que ela finalmente estava deixando isso para lá. Mas quando saí da loja depois do meu turno ela estava esperando perto do meu carro. Surpreendentemente ela não parecia com raiva, apenas chateada. Me senti um pouco mal por ela porque ela parecia muito pior do que quando apareceu pela primeira vez. Eu nem sei onde ela está ficando agora porque pelo que sei, ela cortou relações com a maioria de seus amigos aqui quando foi embora e se ela está tentando economizar dinheiro. Um hotel provavelmente seria muito caro para ela. Mas eu não perguntei porque não é da minha conta. De qualquer forma, quando cheguei perto do meu carro tentei ignorá-la e entrar, mas ela ficou no meu caminho até o último momento e continuou me dizendo que precisava falar comigo. Finalmente cedi depois de 5 minutos e perguntei o que exatamente ela tinha a me dizer agora depois de todas as coisas absurdas que ela tinha feito. Ela começou a chorar e não era um choro calmo ou silencioso, era um choro completo. Ela literalmente caiu em lágrimas quando perguntei e não conseguia nem falar, então naquele momento comecei a ficar um pouco preocupado. Eu não gosto dos meus pais, eu realmente não gosto da minha mãe, mas ainda sou um ser humano e sabia que ela estava sofrendo. Não há outra explicação para o jeito que ela estava se comportando, então tentei acalmá-la e disse a ela para sentar no meu carro comigo para que ela pudesse se recompor e então poderíamos conversar. Se não fosse por seu pequeno surto provavelmente não a teria convidado para sentar no meu carro e conversar comigo. Acho que era necessário mencionar depois da última atualização que muitas pessoas me chamaram de nomes muito desagradáveis apenas por ser humano. Então estou apenas deixando claro que a razão pela qual ainda não contatei a polícia ou um advogado é puramente por humanidade e também porque existem algumas razões práticas. É muito trabalho, esforço e dinheiro, e nem todo mundo tem esse tipo de tempo e dinheiro sobrando. Enfim, quando ela estava no carro demorou um pouco para ela se acalmar, mas então ela finalmente começou a me dizer que desde que se mudaram para a Califórnia meu pai estava agindo de forma muito estranha e quando ela descobriu sobre o caso ficou arrasada. Ela só voltou porque não suportava mais estar no mesmo lugar que ele já que isso a lembrava de quanto ele a machucou, e ela estava contando comigo para ajudá-la porque verdade seja dita, ela nem tinha dinheiro, ela teve que pedir dinheiro, emprestado de alguns amigos na Califórnia para fazer a viagem até aqui. Ela havia largado o emprego há vários anos quando começou a viajar com meu pai e nunca mais trabalhou. Quando eles estavam na Califórnia ela não tinha um emprego, então era dona de casa e contava com meu pai para o dinheiro, mas agora que o casamento deles acabou ela não tinha para quem recorrer. Ela não se preocupou em manter contato com nenhum de seus amigos aqui e nenhum membro da família dela se importava com ela, então eu era a única pessoa com quem ela podia contar. Ela parecia bastante desesperada, mas eu estava principalmente decepcionado depois de ouvi-la. Eu disse a ela que o máximo que eu poderia fazer por ela era dar algum dinheiro para suas despesas, mas era só isso. Sob nenhuma circunstância eu concordaria em deixá-la ficar em minha casa comigo. Eu não confiava nela o suficiente para isso e depois de tudo que ela me fez passar ela não tinha o direito de esperar tal coisa de mim. Quando eu disse isso ela ficou muito brava comigo e disse que nem queria mais minha ajuda. Então ela saiu do carro e bateu a porta com mais força do que o necessário para ter certeza de que eu sabia que ela estava chateada e foi embora. Hoje quando fui trabalhar ela não apareceu nenhuma vez e estou começando a achar que ela finalmente entendeu o recado e vai ficar longe de nós agora. Ou pelo menos espero que seja esse o caso porque estou muito exausto e não quero mais lidar com isso. Atualização 3. Minha mãe não tentou me contatar por quase um mês e acho que ela finalmente foi embora. Não sei exatamente onde ela está, mas pelo menos descobri como ela conseguiu todas as minhas informações. Eu tinha uma conta antiga no Facebook que não uso há alguns anos pois esqueci a senha e passei para uma nova conta porque não havia outra maneira de recuperá-la já que estava associada a um e-mail que não uso mais. Então comecei de novo com esta nova conta.
Mas infelizmente a última era uma conta pública e presumo que foi daí que minha mãe obteve a maior parte de suas informações. Eu marquei meus amigos nas fotos que postei nessa conta, que é de onde ela obteve essas contas, e muitas fotos minhas em frente ao nosso apartamento e eu não me preocupei em censurar nada, então acho que foi assim que ela descobriu onde eu moro. Não fiz nada a respeito porque não adiantava já que agora ela já sabe certas coisas sobre mim e tenho certeza de que não tentará entrar em contato comigo novamente. Ela tentou e percebeu que é inútil, então não vai perder mais tempo aqui. Não sei o que ela está fazendo agora porque não falo com ela há um bom tempo e realmente quero que continue assim. Eu não quero que ela me procure de forma alguma, mas espero que ela esteja bem. Sim, claro que sim. Acima de tudo, ainda sou um ser humano e deixando de lado minhas desavenças pessoais com ela. Não quero que nada de ruim aconteça com ela, mas o que quero dizer é que não a quero perto de mim. Alguns amigos dela me procuraram há algumas semanas e me disseram que depois que a rejeitei ela entrou em contato com eles para pedir ajuda, mas eles também não responderam. E não havia nenhuma razão para eles fazerem isso porque ela os ignorou por tantos anos quando eram eles que estavam tentando falar com ela e manter contato. Então agora quando ela precisa deles eles não precisam realmente ajudá-la como amigos. Eles me disseram que ela estava morando em um hotel um pouco fora da cidade nas últimas semanas, o que ela havia mencionado em suas mensagens, mas agora ela bloqueou todos eles. Então eles estavam presumindo que ela tinha ido embora e não precisava mais da ajuda deles. Vamos ver o que acontece agora porque sei que ela definitivamente tentará entrar em contato novamente quando o processo de divórcio realmente começar. Atualização 4. Já faz quase um ano desde a última vez que falei com minha mãe. Fiquei realmente surpreso que tantos meses se passaram e ela não tentou falar conosco porque até onde eu sabia. Pensei que ela estava se divorciando e como ela alegou que não tinha dinheiro eu estava realmente confuso sobre como ela iria pagar pelo advogado. Mas então recentemente ouvi de alguns membros da minha família que aparentemente ela e meu pai voltaram a ficar juntos. Fiquei realmente chocado porque minha mãe estava muito magoada com a forma como meu pai a traiu na última vez que nos vimos e agora de repente eles estavam juntos novamente. Isso simplesmente não fazia sentido para mim. Eu tinha encontrado alguns parentes no casamento de um primo, que foi como fiquei sabendo disso. Meus pais, como de costume, não compareceram, mas eu realmente queria saber como exatamente eles voltaram a ficar juntos, então decidi falar com algumas das minhas tias, mesmo não sendo muito próximo delas. Eu realmente queria saber mais sobre essa fofoca e elas eram muito boas nisso, então me contaram exatamente o que aconteceu. Aparentemente, algumas semanas depois de minha mãe voltar para meu pai, ela lhe deu um ultimato e disse que ele poderia pedir o divórcio já que ele ainda não tinha feito isso ou ela faria isso sozinha e se certificaria de que não o pouparia no processo. Felizmente para ambos, meu pai tentou falar com a garçonete sobre casamento e disse a ela que tinha deixado sua esposa por ela. A parte mais engraçada é que ela nem estava interessada nele dessa forma. Na verdade, ela estava saindo com muitos outros caras também. Meu pai acabou sendo um daqueles idiotas que se apaixonaram por ela e assim que ela esclareceu isso para ele, ele terminou o relacionamento. Resumindo a história, foi assim que meus pais voltaram a ficar juntos. Estou muito feliz por eles pois merecem um ao outro. Se eles tivessem se separado e ficado com outras pessoas, provavelmente teriam traumatizado as outras pessoas para o resto da vida e ninguém merece passar por algo assim. Então é melhor que fiquem juntos. Minha esposa e eu demos boas risadas sobre isso e acho que as coisas acabaram indo muito bem para os dois. Eles se tornaram motivo de piada na família e isso é exatamente o que eu esperava deles.